Quem já provou uma súcubo sabe que a língua de uma súcubo é rosa, carnuda, macia e elástica. E sua saliva é o lendário remédio de cura. Mas você não só comeu a carne, como também bebeu o caldo. Só porque você tem 3 aprendizes femininas encantadoras. Mas o dono original só sabia bater, xingar e torturá-las. E até exigiu que a irmã mais velha, gravemente ferida, roubasse o tesouro da seita 3 Yuan. Desta vez, falhou como esperado. Mas quem diria que a primeira coisa que a irmã mais velha fez após escapar da morte foi pedir punição a você. Neste momento, uma linda súcubo está ajoelhada no chão com os olhos vermelhos. Mestre, imploro que não expulse Yan'er. Yan'er fará qualquer coisa que você pedir. Yan'er só quer ficar ao seu lado. Olhando para Liu Huyan, que preferia estar à beira da morte. Mas ainda assim se recusava a deixá-lo. Uma profunda sensação de culpa surgiu em seu coração. Diante de uma discípula tão boa. O dono original realmente as espancou e xingou. E até queria expulsá-las da seita. Que criatura desprezível! Enquanto você pensava, estendeu a mão e acariciou a cabeça de Liu Huyan. Ao ver isso, Liu Huyan tremeu incontrolavelmente. Seus olhos estavam cheios de medo, mas também cheio de anseio amoroso. Desde que sua personalidade mudou drasticamente há 3 anos. Cada vez que ele agia, era basicamente uma surra de socos e pontapés. Mas ele nunca ousava recuar um passo. Porque ele temia que, se desviasse, isso causaria seu descontentamento. Não importa como você o batesse, o repreendesse ou o odiasse. Ele não estava disposto a deixá-lo. Ele não temia a morte. Ele só temia nunca mais te ver. Mas depois de esperar um longo tempo, a dor não veio como ele imaginava. Em vez disso, ele viu o cenário mais desejado dos últimos 3 anos. Neste momento, você na frente dele. Não tem mais aquela expressão fria e implacável, mas sim cheia de calor e bondade. E também um olhar de desamparo. Olhando para seu discípulo mais velho, com um rosto cheio de descrença, você se sente extremamente culpado. Imediatamente, você o puxa para um abraço. Meu bom discípulo, alguns anos atrás, seu mestre cometeu um erro no cultivo, levando ao surgimento de um demônio interior. Minha personalidade se tornou incrivelmente severa e mercenária. Agora, eu já removi o demônio interior. Seu mestre não vai mais te bater. Seu mestre sente muito por você por todos esses anos. Ao ouvir isso, os olhos de Liu Huyan ficaram ligeiramente úmidos. O tom de voz tão gentil do mestre. Será que ele se recuperou? O mestre realmente se recuperou? Depois de um longo tempo, as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, continuamente caindo no chão pelos cantos dos olhos. Ele chorou e te abraçou forte, aproveitando livremente o seu abraço caloroso. Com medo de que esse seu estado desaparecesse novamente, Liu Huyan fungou. Soluçando suavemente, respondeu: Mestre, você não precisa se desculpar. Nestes últimos 3 anos, foi Yan'er quem não foi boa, por não ter conseguido o tesouro supremo que o mestre queria. Se eu tivesse conseguido antes, o mestre teria se recuperado ainda mais cedo. Essas punições são o que Yan'er deveria suportar. Contanto que o mestre não expulse Yan'er, tudo está bem. Ao ouvir isso, você se sentiu extremamente culpado. Que discípula amada divina é essa? Eu a tratei tão mal antes. E ela não me culpa. Pelo contrário, considerou que era culpa dele. Isso já não é algo que um filme de ficção científica conseguiria retratar, de acordo com a descrição em suas memórias. Nesses 3 anos, o proprietário original os espancou e chutou, e isso foi leve. Basta olhar para a pele branca como a neve de Liu Huyan. Você saberá pelas grandes áreas de cicatrizes que cobrem. O proprietário original quase matou seus discípulos várias vezes. Você respirou fundo. Reajustou seu estado. Então, usou energia espiritual para curar os hematomas no corpo de Liu Huyan, curando as lesões. E tirou uma pílula de cura e entregou a ela. Liu Huyan pegou a pílula de cura, um pouco atordoada, olhando para a pílula dada pelo mestre em sua mão. Ela chorou ainda mais forte. O mestre a confortou gentilmente. Agora ele está dando a ela pílulas de cura para tratar suas lesões. Olhando novamente para seu rosto gentil. Só então ela realmente ousou ter certeza. Você realmente se recuperou. Liu Huyan olhou para você com carinho. Nos olhos de raposa charmosos. Cheios de emoções nunca expressas. Embora ela seja sua discípula, na verdade, ela sempre te amou em seu coração. No início,
Quando ele expressava seu amor por você de forma implícita, você sempre o via como uma criança. Nunca o considerou realmente como uma mulher. E depois que sua personalidade mudou drasticamente 3 anos atrás, ele ousou menos ainda revelar qualquer emoção por você. Porque, se ele demonstrasse o mínimo interesse, isso causaria sua aversão. Você o espancava e chutava diretamente. E agora que X1 se recuperou, isso significa que posso continuar a cortejar X1. Pensando nisso, ele sentiu que a dor em seu corpo diminuiu um pouco, contanto que possa continuar a cortejá-lo. Então todo o tormento que ele sofreu nos últimos anos valeu a pena. Só se via Liu Huyan segurando a pílula de cura, sem tomá-la. E o lembrou ansiosamente para que tomasse a pílula rapidamente. Continue circulando a energia espiritual dentro do seu corpo, para ajudá-lo a reabastecer seu dantian vazio. Isso pode aliviar a dor e ajudá-lo a melhorar mais rápido. Ao ouvir isso, Liu Huyan sorriu feliz e tomou a pílula. Para você, ele nunca teve a menor defesa. À medida que a pílula entrava em seu corpo, ele sentiu uma sensação calorosa em seu corpo. E uma coceira formigante veio da ferida. É a sensação de estar se recuperando. Neste momento, Liu Huyan também acreditou completamente. Eu não esperava que você se recuperasse. Sua expressão estava tão animada. Então você se senta de pernas cruzadas. Coloque a palma da sua mão nas costas dele, operando totalmente o poder espiritual dentro do seu corpo, irrigando seu dantian. Huyan acabou de passar por uma luta amarga, e até usou um método de desperdiçar a vida para escapar. O poder espiritual em seu corpo está vazio há muito tempo, sentindo seu poder espiritual lentamente entrando em seu dantian. No rosto de Liu Huyan, um leve rubor apareceu gradualmente. Já faz muito tempo que você não teve contato físico. Hoje você não é apenas gentil, acariciando o topo de sua cabeça. Na verdade, até passa seu próprio poder espiritual para ele. Uma vez ele sentiu que o mestre poderia dar uma olhada a mais nele, mesmo que seja o melhor consolo para ele. Essa sensação de felicidade atual faz com que ele se sinta como se estivesse sonhando. A respiração de Liu Huyan gradualmente ficou um pouco apressada. Seu poder espiritual é como se fosse de graça, geralmente trocado para ele, fazendo-o sentir um pouco de inchaço no abdômen. Ela respirou perfumadamente e disse suavemente: X1, meu dantian já está cheio. Está quase transbordando. Ao ouvir isso, a mão que você transmitia poder espiritual, de repente, retraiu-se. No começo, você ainda não estava muito acostumado, fazendo com que o poder espiritual fosse transmitido demais sem querer, embora isso seja sua culpa. No entanto, Huyan, essa sua fala. Quanto mais o mestre ouve, mais ele sente que algo está errado. Só então você começou a se lembrar. A Huyan de antigamente, parece que também costumava ser assim, dizendo um monte de coisas estranhas. Só que desde que sua personalidade mudou, você não a ouviu mais dizer isso. Parece que Huyan nasceu sabendo alguma coisa. Ele sentiu uma onda de desânimo. Ela soltou um gemido suavemente. Você imediatamente abaixou a cabeça para olhar. Aquele corpo dela tão perfeito que dava vontade de comer, deixava seus olhos vidrados. E o que era ainda mais irresistível eram os olhos de Yanyer, luxuriosos como seda, como se pudessem roubar a alma de alguém, junto com o aroma único que ela exalava. Você ficou vermelho na hora. Sentiu um certo formigamento no coração, como se estivesse prestes a perder o controle. Você balançou a cabeça bruscamente, afastando os pensamentos que não deveria ter. Huyan durante todos esses anos sofreu tanto ao seu lado. E você, agora mesmo, em seu coração, teve esse tipo de pensamento. Se Huyan descobrisse, certamente o chamaria de mestre pervertido. E o que você não sabia é que, no coração de Liu Huyan naquele momento, ela estava extremamente animada. Ela viu aquele breve olhar seu, aquele jeito timidamente envergonhado. Imediatamente começou a se apaixonar. X1 definitivamente viu meu corpo cheio. Por isso está envergonhado. X1 definitivamente está interessado em mim. Se não estivesse, como ele estaria envergonhado? Liu Huyan sempre soube desde pequena que ela parecia ter uma atração muito forte por homens desde o nascimento. Tem uma forte atração. Só que ela não sabe por quê. Sempre foi ineficaz em X1. Mas parece que não é totalmente inútil. Pensando nisso, ela estendeu as mãos.
e abraçou seu pescoço, olhando para você sorrindo secretamente, já que X1 se recuperou agora. E aparentemente não tem resistência ao meu corpo maduro. Não tem resistência. Então meu plano de derrubar X1 também precisa ser colocado na agenda. Você apenas pegou Liu Huyan e a levou de volta para o quarto, colocando-a na cama, e estendeu a mão para acariciar sua testa, confortando-a. Yan'er, você tem estado muito cansado ultimamente. Descanse um pouco primeiro. Quando acordar, procure o Mestre Wei. Mestre Wei, vá ver como está sua irmã marcial primeiro. Liu Huyan acenou levemente com a cabeça. Não muito tempo atrás, o mestre pediu à irmã marcial para enfraquecer a força da seita 3 Yuan. Após o fracasso da irmã marcial, naturalmente, são os ferimentos antigos deixados pelo oponente. Após a derrota do proprietário original, Liu Huyan imediatamente se levantou e ajudou você a se sentar. X1, o que aconteceu com você? A ferida está doendo? Discípula vai lamber para você. A saliva da membrana interna pode curar ferimentos. Enquanto dizia, ela lambeu os lábios. Esticou a língua rosada e cheia. Todo o corpo macio e delicado estava se aconchegando em você. Você não pôde evitar e soltou um leve gemido. X1, você está melhor? Liu Huyan lambeu o canto da boca e perguntou preocupada. Ao mesmo tempo, também revelou uma expressão, como se estivesse bêbada. Descanse primeiro. Eu preciso ir procurar suas irmãs marciais. Este mestre também está muito preocupado com ela. Do outro lado, na periferia da seita 3 Yuan, sob o luar neste momento, uma jovem tinha um olhar frio e incomparável. Ao lado dela, havia vários corpos, coloridos de 7 maneiras caídos. Aquela jovem era Leng Luoli, que foi ordenada a enfraquecer a força da seita 3 Yuan. Mas seu nível de cultivo é apenas o segundo nível do reino Xiantian. No entanto, embora a ameaça que ela representa não seja grande, ela realmente enfraqueceu a força da seita 3 Yuan. Por causa da existência dela, há rumores entre os cultivadores de que se você quer se juntar a uma seita, você nunca deve se juntar à seita 3 Yuan, porque os discípulos da porta externa da seita 3 Yuan geralmente não vivem mais de 3 dias, mas os ataques furtivos de Leng Luoli nem sempre são bem-sucedidos. Neste momento, na frente dela, estavam 2 anciãos da seita 3 Yuan. Ambos são especialistas que estão perto de serem radicais. Um nível de cultivo inteiro acima dela. Ela não tinha como revidar. Se fosse antes, ela talvez pudesse usar um método de consumo assistido para escapar. Mas ela acabou de ser torturada por você. E só agora está se recuperando. Não faz muito tempo. É realmente incapaz de suportar tal consumo. Nesse momento, 2 anciões da seita dos 3 Yuan estavam constantemente pressionando Liu Huyan. Sua pirralha deu um trabalho para te encontrar. Se não fosse por usar esses discípulos externos como isca, nós realmente não te pegaríamos. Sua seita Tianshuan já foi derrotada há muito tempo. Seu mestre inútil nem se sabe onde se escondeu. Um cultivador talentoso e inteligente como você. Por que ainda arriscar sua vida por aquele mestre inútil? É melhor vir para a minha seita dos 3 Yuan. O ancião nem tinha terminado de falar, quando viu Liu Huyan de repente olhar fixamente para ele. Não ouse insultar X1. Na verdade, ela é como a irmã mais velha. Ela sempre teve sentimentos impróprios por você. E é muito forte. No coração dela, você é tudo para ela. Qualquer um que insultar o mestre deve morrer. Assim que as palavras foram ditas, ela estendeu a mão e criou vários cones de gelo do nada, e atirou ferozmente em direção aos 2 anciãos. Mas assim que os cones de gelo atingiram a frente dos 2 anciãos, eles foram instantaneamente esmagados em pedaços. Que teimosia! Já que ela não pode ser usada para nossos propósitos, então nós 2 não precisamos mais nos esconder. Segundo, tome sua excelente raiz espiritual, e no futuro, vamos refinar uma pílula. Nós 2 ficaremos com metade cada. Se roubarmos diretamente a raiz espiritual, a pessoa morrerá. Que pena! Não há ninguém aqui. Esta garota nasceu tão linda. Mesmo que nós 2 estejamos em posições elevadas, não podemos brincar com uma beleza tão rara. Talvez seja melhor capturá-la daqui a pouco, e depois subjugá-la. Segundo irmão, ataque junto. Os 2 voaram rapidamente em direção a Leng Luoli, para agarrá-la.
Ela observou os dois se aproximando, querendo se esquivar e fugir, mas a forte pressão da máquina a envolveu. Era difícil até mesmo levantar a cintura, quanto mais fugir. Embora ela sempre estivesse impedindo a seita 3 Yuan, a derrota para um cultivador significaria apenas a morte. Leng Luoli realmente não esperava que os anciãos da seita 3 Yuan fossem tão vis. Os punhos de Leng Luoli se apertaram até ficarem roxos. O sangue escorria pelas suas mãos. Além do mestre, só de pensar que algum homem a tocaria, ela sentia um enjoo. Naquele momento, ela tomou uma decisão. Ela sempre guardou o fruto para o mestre. Mas se o mestre não vier colher, então eu só posso destruí-lo aqui. Ela esperou que os dois anciãos se aproximassem. Imediatamente canalizei toda a minha energia espiritual para me proteger, embora ela não temesse a morte. Mas, neste momento, ela não pôde deixar de sentir, além de tristeza. Depois de tanto tempo acompanhando o mestre, no final, ainda não consegui ver o dia em que o mestre recuperou sua bondade. Eu nem sequer tive tempo de expressar meu amor ao mestre. Se eu pudesse, no momento da minha morte espiritual, ver o mestre gentil mais uma vez, seria maravilhoso. Mesmo que fosse apenas um relance, eu ficaria satisfeita. Em um piscar de olhos, os dois anciãos voaram até Liu Huyan. Aquelas mãos extremamente enrugadas estenderam-se diretamente para agarrar seu peito. Nesse momento, Liu Huyan também fechou os olhos e começou a canalizar toda a sua energia espiritual, preparando-se para se defender. Mas assim que ela se preparou para canalizar sua energia espiritual, ela percebeu repentinamente que sua energia espiritual não obedecia aos seus comandos. Ela ficou chocada. Ela abriu os olhos novamente e olhou para frente. Descobriu que os dois anciãos estavam imóveis, congelados no lugar. No momento em que ela ficou ainda mais chocada, de repente, uma sensação calorosa veio do topo da cabeça dela. Ela estava muito familiarizada com essa sensação. Mestre! Mestre! A voz de Liu Huyan estava um pouco surpresa. Você a abraça gentilmente. Sinto muito, Liu Huyan. Só agora o mestre se recuperou. Você olha para sua segunda discípula nos seus braços. O coração batendo forte. Quase perdeu para sempre aqueles olhos cheios. São todos seus bons coelhos. E neste momento, a voz do sistema de repente soou. Confortar duas discípulas e tarefa concluída. O pacote de presente para novatos foi enviado para o espaço do sistema. Por favor, receba. Você está um pouco confuso. Você apenas disse algumas palavras para Liu Huyan. E a outra pessoa ainda não respondeu. O sistema já completou a tarefa? Na verdade, o que você não sabe é, mesmo que você não diga nada, apenas por aparecer aqui, Liu Huyan perdoará tudo o que você fez. Ou talvez ela nunca tenha guardado rancor de você. No coração dela, você sempre será perfeito e impecável. A palavra frágil raramente é usada para descrever Liu Huyan. Mas, neste momento, ela está como uma jovem delicada. Ela se atirou diretamente em seus braços. Ela te abraça apertado. E no momento em que seus olhos se encontram, as lágrimas escorrem instantaneamente. Assim que as lágrimas começam a cair, elas se transformam em pontos de gelo, caindo no chão e se quebrando em pedaços. Liu Huyan soluçou e sussurrou suavemente. Mestre, Yan'er sentiu tanto a sua falta. Yan'er pensou que nunca mais o veria. Yan'er quase morreu agora há pouco. Espere, será que eu já morri? Liu Huyan aproveita o seu abraço caloroso, olhando para sua expressão gentil. De repente, ela sente uma espécie de sensação de estar em outro mundo. Não muito tempo atrás, ela estava à beira da morte, torturada por você. Não faz nem tantos dias assim. Nada aconteceu. Como o mestre se recuperou? Será que eu me autodestruí agora há pouco? Então estou em uma ilusão agora? Você estende a mão e acaricia sua bochecha. Se isso for realmente uma ilusão, ela quer fazer algo ainda mais ousado. Sentindo ela acariciando sua bochecha, você sorri e estende a mão, segurando o dorso da mão dela. Sentindo novamente o calor vindo de sua mão, suas lágrimas se transformam em gelo, escorrendo constantemente do canto dos olhos. Ela te abraça com força assim, sem querer soltar nem por um instante. Ela te seguiu por todos esses anos, mesmo sofrendo seus espancamentos diários. Nunca teve uma queixa. Ela nunca culpou ninguém.
Ela só sente que é incompetente, por não ter conseguido roubar o tesouro mais cedo para você. Embora ela ainda esteja um pouco sem acreditar que você realmente se recuperou. Mas mesmo que seja só por este momento, ela também queria abraçar mais uma vez. Aproveitar mais uma vez. Você olha para Liu Huyan, que está em seus braços manhosa, e sente muita pena dela. Você a abraça, deixando-a expressar suas emoções. Acontece que, devido à posição, sua mão tocou, por acaso, na meia calça branca dela, deixando você um pouco tímido. Um leve rubor apareceu gradualmente em seu rosto. Liu Huyan admira seu rosto bonito e observa todas as pequenas mudanças, com atenção. Ela vê que você ficou envergonhado e um pouco confuso, e fica muito surpresa. O mestre agora está envergonhado? Antes, não importava o quanto ela insinuasse para você. Você não dava a ela nenhuma resposta. Desde 3 anos atrás, ela nem se atrevia a expressar nada. Caso contrário, seria espancada. E agora você, apenas por acidente, ao tocar em seu rosto, ela ficou tímida. Parece que o mestre realmente pode ter se recuperado. E não apenas se recuperou, mas também recuperou alguns desejos e emoções de homem. Tenho a sensação de que o mestre agora está mais bonito do que antes. Mas já que o mestre gosta, ela realmente estaria disposta a te dar alguns outros benefícios. Mas não agora. Você vê que as emoções de Liu Huyan em seus braços deveriam ter se dissipado temporariamente. E você também respirou aliviado. Você a abraça com uma mão e diz suavemente em sua cintura macia: espere o mestre lidar com esses 2 vermes primeiro, e então eu te levarei de volta. Nestes anos, tudo o que o mestre fez a vocês, o que eu devo a vocês, o mestre vai compensar. Ao ouvir isso, os lábios de Liu Huyan se curvaram ligeiramente. Na verdade, ela nunca sentiu que você a devia nada. Mas já que o mestre voltou ao normal agora, e ainda melhor, então, mesmo que eu deixe o mestre me entender mal temporariamente, na verdade, não é nada demais. Afinal, mestre, você também não quer deixar sua pobre Yen triste, certo? Nesse momento, suas mãos estão cerradas com força. Você apenas lançou a palma da mão levemente. O poder espiritual se transformou em uma onda de choque. Em um instante, os 2 anciões se transformaram em uma poça de lama. Então você se virou e a pegou no colo, como uma princesa, voando em direção à seita Tianshuan. Irmão Sistema, abra o pacote de presentes para mim. Jin, pacote de presentes para iniciantes aberto. As recompensas são as seguintes: uma mansão de caverna de primeira linha em Tianshuan, uma raiz espiritual de alta qualidade, um físico especial de alta qualidade, 10.000 pontos de sistema. Por favor, verifique o painel pessoal para obter detalhes. O sistema detectou que o hospedeiro não teve uma boa primeira metade da vida, enviando especialmente um começo invencível para o hospedeiro. Deseja ao hospedeiro uma vida feliz. Você ficou um pouco confuso ao ouvir isso. Porque sempre sinto que estou sendo ridicularizado pelo sistema. A primeira metade da minha vida não foi. Nunca namorei. Um pouco tímido e inseguro. A juventude é uma série de devaneios, fantasiando em ter uma garota para passear comigo. Na realidade, abracei os braços dos meus pais. Uma vida medíocre e solitária, procurando um emprego depois de desperdiçar os dias. Sem ideais. Sem amigos. Apenas digno de ficar no esgoto como um rato, espiando a bela vida lá fora? É tão insatisfatório assim? Buá! Você pensou nisso? De repente, sentiu-se um pouco triste. Nesse momento, Liu Huyan em seus braços, vendo sua expressão de repente um pouco triste. De repente, ficou preocupada. Ela sentiu que deveria fazer algo nesse momento. E então ela estendeu as mãos. Primeiro, ela envolveu seus braços em volta do seu pescoço. Em seguida, gradualmente, ela aproximou os lábios, tentando timidamente chegar perto de você. Vendo que você não se esquivou, ela finalmente o beijou. Os lábios em sua bochecha roçaram levemente. Você estava imerso na tristeza de outro mundo e não percebeu os movimentos de Liu Huyan. Foi só quando foi beijado na bochecha que você repentinamente voltou a si. Você olhou para a beleza glacial e distante em seus braços, que estava mostrando para você uma expressão completamente diferente de gentileza. Toda a tristeza em seu coração
se dissipou em um instante. Que o passado fique no passado. A partir de agora, vou começar uma nova vida. Você sorriu e balançou a cabeça para ela. Em seguida, da loja do sistema, trocou por uma pílula de cura e entregou a ela. Venha, tome e veja se funciona. Mas, neste momento, Liu Huyan está com as duas mãos envolvendo seu pescoço. Sem mãos livres, ela disse com um sorriso travesso. Mestre, Liu Huyan quer que você faça isso por mim. Tudo bem? Olhando para os lábios macios ligeiramente abertos de Liu Huyan, seu coração disparou por um momento. Mas agora Liu Huyan está ocupada demais. Como mestre, devo alimentar minha discípula com remédios para curá-la. Isso deve ser algo normal, certo? Pensando nisso, você lentamente entregou a pílula para a boca dela. Mas você ainda não retirou sua mão? Ela a colocou na boca, testemunhando você curar instantaneamente, fingindo que está tomando remédio para você. Liu Huyan, por que você está comendo o mestre? Liu Huyan olhou para sua expressão de pânico e secretamente riu por dentro. Parece que o mestre agora parece não ter resistência a mim. Ela apenas usou um pequeno truque. E você ficou completamente vermelho. O que mais pode acontecer? Já que é assim. Então, não serei educada no futuro. E a pílula de cura entrou. Num instante após tocar suas roupas, ele descobriu surpreso que suas feridas haviam sarado. Isso significa que posso continuar seguindo os passos do mestre? E me tornar mais forte o mais rápido possível, para ser útil ao mestre? Ele alegremente se aninhou em seu peito, sentindo seu abraço caloroso, o cheiro único e agradável que vinha de você, e uma sensação incomparável de segurança encheram seu coração. Ele, inesperadamente, adormeceu. O som da respiração uniforme da jovem chegou. Ele dormia profundamente e docemente. Depois de curar Loli, você também tomou uma pílula para recuperar totalmente de seus ferimentos. Pouco depois, você voltou para a montanha Linshu com Loli nos braços. De volta ao quarto, você o colocou suavemente na cama. Olhando para seu belo rosto adormecido, você não pôde deixar de ficar um pouco distraído. Você até se preocupa um pouco. Se você não se controlar no futuro, ter outros pensamentos sobre eles. O que deveria ser feito então? Mas agora há alguém por quem você está mais preocupado. Essa é Liu Huyan. Sem mais demora, você se prepara para ir ao quarto dela. Mas assim que você levanta a perna, você percebe que tem alguém agarrado à sua cintura. Nesse momento, Liu Huyan dorme profundamente. Ela está te abraçando forte pela cintura e esfrega o rosto em você de vez em quando, até babando um pouco. Ao mesmo tempo, em sua boca, ela está murmurando incoerentemente em seu sono. Mestre! Mestre! Você também não quer ser descoberto, certo? Então seja obediente. A forma como Liu Huyan dorme e sua aparência do dia a dia são simplesmente duas pessoas diferentes. Mas, Liu Huyan, que tipo de sonho estranho você está tendo? Você fica sem graça de partir por um momento. Depois de muito tempo, você finalmente encontra uma oportunidade para se libertar. Você deu um tapinha na roupa para tirar a baba. Chegou a outro quarto. Nesse momento, uma mulher estava varrendo, limpando o chão empoeirado. A mulher, ao te ver, rapidamente largou as ferramentas e te cumprimentou. Discípula, saúdo mestre. A mulher à sua frente é Gao Jiuyui, que você adotou quando ela era esperta e vivaz. Ela é a princesa da raça élfica, mas tem pele bronzeada natural. Tem duas pupilas de cobre. Essa aparência e a pele branca e lisa dos outros elfos formavam um contraste gritante. A tribo acreditava que o nascimento dela prejudicava a majestade da família real élfica, e que era uma existência maligna e sinistra. Isso também a levou a ser rejeitada por suas outras irmãs desde pequena. E, quando ela tinha 16 anos, a expulsaram. Justamente quando ela estava desesperada a ponto de querer tirar a própria vida, você estendeu a mão para ajudá-la. Ao mesmo tempo, você disse a ela: a Gao Jiuyui nunca teve um temperamento forte. Absolutamente não conseguiria suportar o tormento do Lord Yuan. Se não fossem duas irmãs mais velhas cuidando dela, provavelmente já estaria morta. Só de pensar nisso, você se culpa terrivelmente. Apressadamente foi em frente e a ajudou a se levantar. No entanto, os ombros de Gao Jiuyui
Estavam cheios de cicatrizes causadas pelo tormento do Lord Yuan. Você rapidamente pegou de seu anel de armazenamento e deu a ela uma pílula medicinal. Yuir, seu mestre já se recuperou. No futuro, ao ver seu mestre novamente, você não precisa mais de toda essa etiqueta complicada. Seu mestre não se importa com essas coisas. Esta é uma pílula de cura. Tome-a primeiro. Você também não precisa mais fazer esses trabalhos domésticos. É que seus olhos. Isso é um tipo de problema cardíaco. Você não sabe como aliviar isso por enquanto. O problema cardíaco de Hou Jiuyui. Talvez um abraço caloroso pode aliviar um pouco. Pensando em seu coração, você a abraça gentilmente, abraçando-a apertado. A pele macia da jovem tem um toque excelente. A pele da elfa é macia e lisa. Você acabou de abraçá-la, apenas sentindo uma onda de toque suave no corpo de Hou Jiuyui, exalando a fragrância única dos elfos. Há uma espécie de fragrância natural, clara e bonita. Faz as pessoas se sentirem revigoradas. Hou Jiuyui, confirmando que você se recuperou. Não como a irmã mais velha e a segunda irmã mais velha. De repente, chorando de emoção. Pelo contrário, sua expressão é extraordinariamente calma. Mas isso não significa que elas não tenham preocupações. Hou Jiuyui apenas respondeu ao seu abraço, aproximando constantemente seu corpo delicado e macio de você, aproveitando seu abraço caloroso. Ela nunca quis pedir nada extravagantemente. Tudo o que ela sente falta é um raio de luz solar quente que possa brilhar sobre ela. E você é o único que pode fazê-la se sentir aquecida. Sol escaldante. Você acaricia suavemente a jovem em seus braços. Depois de muito tempo, Hou Jiuyui finalmente levantou a cabeça. As pupilas duplas especiais sob a luz da lua pareciam extremamente belas. Mestre, mestre. Este discípulo ainda quer chamá-lo de mestre. Posso? Se você gosta, pode me chamar do que quiser. A propósito, tome esta pílula de cura primeiro. Assim, seus ferimentos podem ser curados. Depois que Hou Jiuyui tomou a pílula de cura, ela simplesmente deitou em seus braços em silêncio. Você a abraça. E depois de colocá-la suavemente na cama, você também a cobriu com um cobertor. Presumivelmente, depois de tomar a pílula de cura deste sistema, ela deve se recuperar rapidamente. Yuir, descanse bem primeiro. Este mestre vai verificar seus mundos. Hou Jiuyui assentiu obedientemente. Mestre, você deve voltar logo. Assim que ela terminou de falar, talvez por causa do cansaço acumulado por muito tempo, ela adormeceu rapidamente. Vendo que ela está se recuperando, você finalmente se sente completamente aliviado. Agora, dos três, só Ruian ainda não tomou a pílula de cura trocada pelo sistema. Esta pílula de cura trocada pelo sistema deve ser entregue à boca de Ruian o mais rápido possível. Você foi rapidamente para o quarto de Liu Ruian. Abrindo a porta, você viu Liu Ruian dormindo profundamente. Mas a postura de dormir não era muito elegante. Suas pernas longas, brancas e bonitas estavam casualmente jogadas no cobertor. Você não queria perturbar seu raro descanso. Você caminhou silenciosamente em direção à beira de sua cama. E você não percebeu neste momento que Liu Ruian já havia aberto um olho, observando você se mover lentamente. Ela queria ver você não dormindo no meio da noite, não consolando a irmã mais nova e Hou Jiuyui, e vindo atacar seu boudoir no meio da noite para fazer o quê? Depois de se aproximar da cama de Liu Ruian na ponta dos pés, você finalmente respirou aliviado. Se Yanir descobrir que eu estive aqui no meio da noite, enquanto ela dormia, eu realmente não sei como explicaria. Pensando bem, você trocou por uma pílula de cura, se preparando para começar os assuntos sérios. Mas quando você viu de perto o rosto adormecido e absolutamente lindo de Liu Ruian, você só sentiu seu coração disparar. Você de repente se lembrou de quando adotou Liu Ruian. O chefe ancestral demônio até te disse especificamente que a filha dela era uma súcubo. E o chefe ancestral demônio te instruiu especialmente que quando a filha dela amadurecesse, se você não pudesse resistir a acolhê-la, então mesmo ela, como mãe, permitiria. Você voltou a si abruptamente. No que eu estava pensando agora há pouco? Súcubos têm um campo de energia inato. Este campo de energia produz um certo efeito nos arredores do sexo oposto. A razão pela qual você estava distraído agora
Na verdade, foi Liu Huyan que fez de propósito. Só que você ainda é um cultivador do reino do tesouro divino afinal. Conseguiu neutralizar isso com sua própria força de vontade. Liu Huyan sentiu que seu plano havia falhado. Ela não pôde evitar pensar em seu coração. Como esperado do X1 o mestre. A lesão interna foi realmente neutralizada. Quando Yan'er chegar ao estágio de fundação. Vamos ver se X1 ainda pode neutralizar. Depois de eliminar os pensamentos aleatórios em sua mente, você pegou a pílula de cura e gradualmente a aproximou da boca de Liu Huyan. Agora surge um problema. A boca de Liu Huyan está fechada enquanto ela dorme. Como você vai enfiar isso lá dentro? Não há como. Você só pode pegar a pílula e esfregá-la perto de seus lábios, para ver se consegue alimentá-la. Yan'er está dormindo tão profundamente. Ela não deve acordar. Certo? Como você sabia que Liu Huyan já estava acordada? Ela estava apenas fingindo dormir com os olhos fechados. Liu Huyan sentiu algo redondo em seus lábios naquele momento, tocando lentamente seus lábios. A sensação era extremamente estranha. O que X1 está fazendo? Não dormindo no meio da noite. Será que ele só veio tocar meus lábios? Liu Huyan claramente entendeu mal a situação atual. Mas ele também não se atreve a realmente acordar. Se ele acordasse, assustasse o mestre que o atacava à noite, o que aconteceria se o mestre não viesse mais? É melhor continuar fingindo que está dormindo, apenas para te agradar. Ele lentamente abriu a boca uma fenda. Você viu Liu Huyan finalmente abrir a boca. E finalmente respirou aliviado. Depois de colocar lentamente a munição, você fingiu enxugar as gotas de suor da testa. Finalmente consegui. Yan'er deve estar exausta também. Eu a perturbei tanto e ela nem acordou. Já que terminei de alimentá-la, então não vou perturbar o sono de Yan'er. Você ajudou a cobri-la com o cobertor. E então lentamente empurrou a porta e saiu. Dentro da sala, Liu Huyan sentiu você partir. E finalmente abriu os olhos. Olhando para o cobertor que já a cobria, sentiu apenas um calor aconchegante no coração. O mestre é realmente gentil. Só que ele está um pouco ocupado agora. O mestre parece ter colocado algo em sua boca. Logo, ele percebeu que todas as suas feridas estavam completamente curadas. O mestre estava preocupado comigo agora há pouco? Então ele veio me alimentar com pílulas medicinais? Só de pensar nisso, seu coração ficou extremamente chocado. O mestre realmente fez tanto por mim. E foi tão gentil. Para não me acordar do descanso, ele até se incomodou em vir me alimentar secretamente com pílulas medicinais no meio da noite. O mestre agora é tão incrível. Eu gosto tanto, tanto. Ele abraçou o cobertor e rolou loucamente na cama. Duas que depois, ele adormeceu novamente. Nesse momento, você está no pátio vazio. Todas as discípulas estão descansando. Seus nervos tensos finalmente podem relaxar. Você olha para este pátio dilapidado. Só então você se lembra que no pacote de presente para iniciantes do sistema, parece haver um palácio Tianshuan. Pensando nisso, você trocou o palácio Tianshuan. A luz dourada se dissipou. A antiga cabana dilapidada onde 3 discípulas viviam, agora se transformou em 3 quartos extremamente luxuosos. O salão principal é extremamente grande, e as telhas douradas no topo parecem brilhar com uma luz dourada, irradiando uma dignidade extrema em todos os momentos. Além disso, muitas construções incomuns foram adicionadas ao redor, como uma fonte termal interna, sala de prática, cozinha, horta, etc. Tudo está disponível. Ao mesmo tempo, a energia espiritual ao redor parece ter subido vários níveis. Como se uma formação de coleta de espíritos tivesse sido estabelecida. Você liberou a pedra divina e descobriu que uma camada de barreira parecia ter sido adicionada ao redor do palácio Tianshuan. Todos os monstros da montanha Lingshu são incapazes de se aproximar, formando uma zona segura ao redor. Este lugar quase se tornou um reino visual que pertence exclusivamente a vocês. Quando todos acordarem, eles certamente ficarão surpresos ao ver esta cena, certo? A propósito, sistema, abra meu painel e dê uma olhada. Anfitrião. Noite profunda. Raça. Humano. Reino. Céu triplo do reino do enterro divino. Raiz espiritual. Raiz espiritual imunda, harmonizada, 20+. Constituição especial. Constituição mutante super invencível definitiva de um dia. Pontos do sistema.
Assinatura de sucção. Comentários do sistema. A primeira metade da sua vida não foi agradável. Preocupado que depois de transmigrar ainda seja desagradável. Não importa. O sistema sempre chega, embora tarde. Presente especial para você, um começo pequeno e invencível. Por favor, verifique a força específica por si mesmo, anfitrião. Você vê o painel do sistema à sua frente. Os cantos da sua boca começam a se contrair. Por favor, o nome da sua raiz espiritual precisa ser tão ultrajante? Bem, já que o sistema disse para me dar um começo pequeno e invencível. Então, vou testar minha força primeiro. Em breve, você liberará seu sentido divino. Você percebe que sua percepção divina cobre uma área centenas de vezes maior do que antes. Toda a montanha Linchu está dentro do alcance de sua percepção divina. Nenhum movimento escapa aos seus olhos. Logo, você encontrou um rei demônio no primeiro nível do reino da Mansão Roxa. Você decolou diretamente para o céu. Em pouco tempo, você apareceu acima da cabeça daquele rei demônio. Este rei demônio no primeiro nível do reino da Mansão Roxa é um lagarto gigante branco. Quando você chegou, você o encontrou justamente lutando com outro rei demônio sapo no segundo nível do reino da Mansão Roxa, pela disputa de território. Mas o rei demônio lagarto gigante já estava gravemente ferido pelo rei demônio sapo. Obviamente, ele não tinha capacidade de resistir. Felizmente, você mudou de alvo. Você concentrou o poder espiritual por todo o seu corpo em sua palma direita. Em um instante, um poder espiritual infinito jorrou de seu corpo. E simultaneamente você deu um leve tapa na direção do rei demônio sapo. O vento da palma foi direto para o rei demônio sapo. No momento em que o vento da sua palma atingiu, ele sentiu imediatamente uma pressão incomparavelmente forte ao seu redor, sendo suprimida sobre ele, tornando-o incapaz de se mover. O rei demônio sapo estava com o rosto cheio de terror. Ele cultivou nas montanhas Linchu por dezenas de milhares de anos. Só então ele atingiu o reino do Palácio Violeta. Ele nunca tinha visto nenhuma pressão que pudesse suprimi-lo a ponto de não conseguir se mover. Apesar de sua perplexidade, sua palma não lhe deu a chance de respirar, e atingiu-o diretamente. O rei demônio sapo foi transformado em cinzas em um instante, mas a palma da mão não parou, e penetrou diretamente no chão. Só então houve um estrondo. O chão rachou como teias de aranha, como se fosse o fim do mundo. Você olhou para sua palma com choque. E olhou para a cena abaixo. Fui eu que fiz isso? O sistema não me enganou. E neste continente, o mestre da seita 3 Yuan, uma das principais seitas, só tem a força do quinto nível do reino do tesouro divino. O mais importante é, você ainda não tinha usado toda a sua força. Depois de descobrir sua força atual, os cantos de seus lábios se ergueram ainda mais. Ter essa força deveria ser suficiente para protegê-los, certo? Mas ainda preciso treiná-los rapidamente. Apreciando você indo para casa, eu sinto. E ao mesmo tempo, aquele rei demônio tigre branco, olhando para você voando para longe no céu. Seus olhos estavam cheios de gratidão. Embora ele não soubesse por que você estava ajudando, derrotando o rei demônio Wan. Ele sabia que se você não tivesse aparecido, ele certamente já estaria morto. Olhando na direção em que você desapareceu, ele silenciosamente gravou sua aparência em seu coração. Quando meus ferimentos estiverem curados, devo ser capaz de me transformar para retribuir sua bondade. De manhã, Liu Huyan abriu os olhos atordoada. Olhando para a cena à sua frente, ela ficou um pouco perdida por um momento. Onde estou? Eu viajei no tempo? Chegando à praça, olhando para o palácio à sua frente, ela ficou ainda mais convencida de que havia viajado no tempo. Mas nada disso importa. O que mais o preocupa é se o mestre também viajou com ele. Se este mundo não tiver o mestre, ele simplesmente não conseguirá sobreviver. Justamente quando ele estava tomado por uma miríade de emoções, você lentamente voa do céu. Você olha para Huyan, que está com o rosto cheio de preocupação, e rapidamente aterrissa na frente dele. Você acordou. Está se sentindo melhor? Liu Huyan, ao ver você aparecer, se atirou diretamente em você e o abraçou com força. Você ainda pensava que as feridas dela não haviam se recuperado, e rapidamente perguntou, preocupado: Yan'er, você está sentindo algum desconforto? Pode me dizer. O mestre encontrará uma maneira
Liu Huyan enterrou o rosto em seu abraço. Após aproveitar o suficiente sua presença, ela finalmente levantou a cabeça novamente, balançando a cabeça. Não é isso. Este discípulo se sente muito bem. Nunca foi fácil. Só que a discípula pensou agora há pouco que X1 tinha desaparecido. A discípula estava com tanto medo que X1 fosse partir. Sua voz era um tanto suave, e também um pouco doce. Você olha para Liu Huyan em seus braços, ouvindo suas palavras ligeiramente doces. Você só sente em seu coração uma onda de formigamento. Do que será que Huyan é feita? Uma frase parece ser capaz de levar sua alma embora. Você só sente seu coração batendo um pouco mais rápido. Então, inconscientemente, você acaricia suas costas, olhando para ela com um rosto sério. Não importa o que aconteça, seu mestre nunca te deixará. Ao ouvir isso, o canto da boca de Liu Huyan se ergueu ligeiramente. Aqueles olhos de raposa estão olhando para você, como se estivessem soltando faíscas. X1 promete à discípula? Você sorri e olha para ela com seriedade. Seu mestre te promete. Liu Huyan sorri maliciosamente e olha para você. Nesse ambiente, esta é uma excelente oportunidade. Se tiver sucesso, talvez consiga conquistá-la. De repente, as pupilas em seus olhos mudaram de cor, liberando a técnica de sedução de uma súcubo. Como você não tinha nenhuma defesa contra Liu Huyan, então você foi pego. Com a técnica de sedução em efeito, você só sente uma forte chama no coração, que está queimando. Você não pôde evitar abraçar Liu Huyan em seus braços. Então, seus lábios lentamente se aproximaram. Liu Huyan, vendo você atacando de repente, também se sentiu um pouco surpresa. Ela ainda não está familiarizada com o uso da técnica de sedução. Ela só usou em você. E não esperava que realmente tivesse sucesso. Percebendo que sua habilidade funcionou, Liu Huyan estava extremamente animada. Ela segurou seu rosto e se aproximou diretamente. Você só sentiu nos lábios um aroma único de uma jovem. As pernas de Liu Huyan amoleceram por um momento. As mãos que o abraçavam apertaram ainda mais. Poucos minutos depois, você finalmente se libertou daquele feitiço de encantamento. Olhando para Liu Huyan, que você tinha beijado, você só sentiu seu coração disparar. Eu não sei o que aconteceu comigo agora há pouco. Eu realmente não consegui evitar de fazer esse tipo de coisa com Yan'er. Eu a ofendi tanto. Como vou encarar ela no futuro? Yan'er, me desculpe. Seu mestre agora. Você nem terminou de falar, quando viu Liu Huyan colocar delicadamente o dedo em seus lábios. SHHH. Mestre, você não precisa se desculpar. Na verdade, a discípula gostou muito do que fizemos agora. Vamos entrar e continuar? Liu Huyan lambeu os lábios, sentindo seu cheiro ainda persistir ao redor dela. Seu corpo delicado começou a esquentar. Ela pegou sua mão e quis levá-lo de volta para o quarto. Você ainda estava um pouco atordoado naquele momento. E vendo a reação de Yan'er, não só não o culpou, mas também pareceu estar gostando. Até parece que ela teve sucesso em um plano secreto. Vendo você prestes a ser puxado para dentro da sala, seu corpo também está um pouco quente neste momento. Porque sua boca ainda está cheia de sua fragrância. E a saliva de um súcubo tem um efeito estranho. Quando Liu Huyan estava segurando sua mão e prestes a abrir a porta, de repente, ouviu uma voz feminina vindo de trás. Lu Li saiu da casa esfregando os olhos. E então viu você e a irmã mais velha juntos. Ela subconscientemente disse olá. Ei, bom dia, mestre e irmã mais velha. Você viu Lu Li aparecer. E de repente sentiu que algo estava errado. A postura de você e Yan'er de mãos dadas agora é muito ambígua. Se Lu Li descobrisse o que você acabou de fazer com Liu Huyan, então, como você enfrentaria todos? Liu Huyan olhou para a irmã mais nova que apareceu e interrompeu suas boas ações. E mal mostrou um sorriso no canto da boca. Bom dia, irmã mais nova. Lu Li acordou do sono. Ela olhou para a cena à sua frente. Sua primeira reação não foi ficar surpresa com a mudança de cenário e arquitetura. Ela ficou surpresa que o mestre e a irmã mais velha estivessem juntos. Eles ainda estavam de mãos dadas. O que é ainda mais ultrajante parecia que as expressões de ambos escondiam segredos. Ela rapidamente se aproximou, dando alguns passos, observando o rosto de vocês dois como se estivesse examinando. Você ficou um pouco nervoso com o olhar dela.
Não é de se admirar que você seja tão tímido. É que você realmente fez algo que não deveria. Liu Huyan é talentosa e inteligente. E não é só em seu talento para o cultivo. Vendo sua expressão culpada, ela ficou ainda mais certa do que estava pensando. O mestre definitivamente fez alguma coisa com a irmã mais velha assim que se tornou mestre. Quanto ao quão longe eles foram, ela não fazia ideia. Enquanto ela estava pensando nisso, de repente viu vários buracos rasgados na meia da irmã mais velha. Liu Huyan ficou chocada com essa cena. O mestre e a irmã mais velha realmente chegaram a esse ponto. Que droga! Eu dormi tão profundamente que nem percebi. Liu Huyan olhou para a irmã mais velha com uma expressão de insatisfação. Nós combinamos que seria uma competição justa. Como você pôde atacar sorrateiramente? Na verdade, foi há 3 anos que eles perceberam que ambos estavam interessados em você. No entanto, considerando que os dois tinham um bom relacionamento, após discussão, eles fizeram um acordo. Só poderiam competir de forma justa e não deveriam prejudicar a harmonia. Só que depois sua disposição mudou drasticamente. E essa regra foi abandonada. Agora que você voltou ao normal, essa regra deve naturalmente ser reimplementada. Liu Huyan olhou para a expressão ciumenta da irmã mais nova e sentiu uma onda de diversão em seu coração. Oh, irmã mais nova, por que você acordou tão cedo? Não dormiu mais um pouco? O significado implícito é: irmã mais nova, durma mais um pouco, e o mestre será meu. Como poderia Leng Lu não entender o significado implícito da irmã mais velha? Ela bateu o pé de raiva. Ela apertou seu outro braço com as 2 mãos e olhou para você com olhos suplicantes. Mestre, sua discípula não se sentiu bem ontem à noite e não dormiu bem. Você pode dar uma olhada em Lian? Você parece inabordável para qualquer um. Beleza glacial. Mimando-se em meus braços. As bochechas que tinham acabado de se acalmar, uma tonalidade avermelhada ressurgiu. Então, como mestre, liberarei um traço de energia espiritual para entrar em seu corpo e examiná-lo, para ver se seu corpo está ferido. Prepare-se. Leng Lianer assentiu com a cabeça, seus olhos cheios de desejo. Lianer está pronta. Lianer quer a energia espiritual do mestre. Dê para Lianer logo. Sua mão, que estava prestes a liberar a energia espiritual, parou abruptamente. Por favor, Lianer, que tipo de coisas terríveis você está dizendo? Se Huyan falasse coisas estranhas, tudo bem. Afinal, ela é uma súcubo. Talvez ela tenha um talento natural para isso. Por que você também é assim? Liu Huyan, ao lado, olhou para você, que estava no escuro, e não pôde deixar de mostrar um sorriso impotente. Ela conhece a situação de sua irmã Júnior melhor do que ninguém. A irmã aprendiz está fazendo de propósito. Acho que a irmã aprendiz descobriu que ela estava comendo escondido. Então ela ficou com ciúmes e agiu assim. Leng Luoli está sofrendo psicologicamente. Se quiser desabafar com alguém, pode vir me procurar a qualquer momento. Ao ouvir isso, Leng Luoli ficou imediatamente emocionada até o âmago. Ela sorriu alegremente e abraçou seu braço, roçando-se continuamente em seus braços, apreciando seu calor e cheiro. Eu amo mais o mestre. Liu Huyan, ao lado, observava os movimentos da irmã aprendiz e inchou os lábios com ciúmes. Ela agarrou seu outro braço e empinou o peito para cima, exibindo seus seios, envolvendo diretamente seu braço. O corpo de Leng Luoli, comparado ao da irmã mais velha, era muito inferior. Ela viu a irmã mais velha empinando o peito de propósito, olhando para ela, e de repente uma sensação de frustração a invadiu. As 2 mulheres se encararam no ar, e faíscas pareciam surgir nos olhos das 2. E neste momento, a mulher presa no meio estava corando, olhando para os seios exuberantes de Liu Huyan, e também para a pele macia e úmida da jovem Leng Luoli. O aroma delicado das 2 beldades emana, deixando você completamente imóvel. Você originalmente planejava guiar a todos no cultivo hoje. Como as coisas acabaram chegando a essa situação? Você pigarreou 2 vezes. Tanta pressa logo pela manhã. Parece que o corpo realmente se recuperou e está saudável. Hoje, como mestre, retomarei a orientação de vocês no cultivo. Eu, como mestre, tenho 2 técnicas de cultivo aqui. Podem aceitá-las por enquanto. Você rapidamente pegou na loja do sistema e trocou por 2 técnicas de cultivo. Essas técnicas de cultivo são do sistema.
de acordo com a condição física atual delas, feitas sob medida. As classificações são todas. Mystique, Yan'er, esta é uma técnica de cultivo adequada para você, o feitiço da alma demoníaca. Você entregou a técnica de cultivo. Yan'er, esta técnica de cultivo é poderosa, contanto que você cultive diligentemente. Não haverá problema em lutar contra inimigos que estejam 1 ou 2 níveis acima. Liu Huyan olhou para esta técnica de cultivo. A respiração excitada estava um pouco apressada. Claro, Liu Huyan ficou na ponta dos pés. E de repente deu um beijo em sua bochecha bonita. Então pegou a técnica e Yan'er sorriu. Obrigada, X1. Yan'er gosta mais de você. Você ficou surpreso com o ataque do beijo. Não esperava esse bônus. Então você tirou o Bing Xin de Jue, praticado no isolamento. Esta técnica é baseada principalmente no elemento gelo. Se cultivada com sucesso, pode congelar um continente inteiro. Ou até mesmo um mundo inteiro. Você entregou a técnica para Yan'er, pensando: será que Yan'er também terá um bônus para me dar? Embora você saiba que é errado pensar assim, mas você está um pouco esperançoso. Mas o que está acontecendo? Que X1 pervertido. Justamente quando você estava pensando nisso, de repente, você sentiu uma suavidade em seus lábios. Na verdade, Yan'er já não conseguia mais se conter. Ela não se importou se as irmãs mais velhas estavam lá. E simplesmente o beijou. Seus braços a apertavam com força, aproveitando descaradamente seu calor e cheiro. Você, inconscientemente, queria afastá-la. Embora você estivesse um pouco esperançoso. Mas você não pode realmente fazer isso na frente de Liu Huyan. Mas você não conseguia afastá-la de jeito nenhum. Liu Huyan, que estava ao lado, ficou um pouco surpresa com o ataque repentino da irmã marcial. Um pouco surpresa. Ela não esperava que sua irmã marcial fosse tão ousada. Para ousar na frente dela. Competir justamente pelo mestre. Agora mesmo ela já tinha provado um pouco. Se ela impedisse isso, seria um pouco injusto. E ela, como irmã mais velha, tem que ser magnânima, não é? Depois de alguns minutos, Liu Huyan finalmente não aguentou mais. Droga, irmã marcial, você não vai parar? A irmã mais velha ainda está aqui. Já chega. Ah, Yan'er acordou. Liu Huyan limpou a garganta, olhando para Gao Jiuyui, que tinha acabado de sair do quarto, falando deliberadamente em voz alta. Leng Lole ouviu as palavras da irmã mais velha. Só então ela relutantemente te soltou. Obrigado, mestre, pela técnica de cultivo. Quando Yan'er cultivar a técnica até a perfeição, ela poderá ficar para sempre ao lado do mestre. Nesse momento, você lambeu os lábios. A fragrância da jovem ainda permanecia em sua boca. Antes, você e Yan'er tomaram a iniciativa. Isso foi errado da sua parte. Mas a cena de agora há pouco. Foi Yan'er quem se aproximou por vontade própria. Será que Yan'er nutre sentimentos de afeição por mim? Talvez agora há pouco tenha sido apenas Yan'er expressando pura alegria. Nesse momento, a Gao Jiuyui se aproximou. Ela levantou a saia, com gestos elegantes e refinados. Bom dia, mestre. Enquanto falava, suas bochechas ficaram um pouco vermelhas. Bom dia, Yan'er. Em seguida, você trocou outra pílula e entregou a ela. Esta é a pílula de limpeza da medula. Depois de tomá-la, Yan'er, você se tornará tão forte quanto suas irmãs mais velhas. A Gao Jiuyui pegou a pílula de sua mão, com uma expressão extremamente animada. Pílulas que podem mudar o talento. Ela já tinha ouvido falar sobre isso, mesmo na corte élfica onde ela viveu. A pílula de limpeza da medula era um tesouro supremo inestimável. Liu Huyan pegou a pílula de limpeza da medula, e então a engoliu sob seu olhar afirmativo. À medida que a pílula entrava em seu corpo, ela inconscientemente se inclinou em seus braços, aconchegando-se firmemente a você. Você rapidamente a abraçou. Muitas vezes mais do que você nas últimas décadas. Ela finalmente pode, como suas duas irmãs mais velhas, ajudar o mestre, e ficar para sempre ao lado do mestre. Ela estava incrivelmente animada ao saber desta notícia. Ela ergueu a cabeça e olhou para seu rosto bonito. Embora seus olhos estivessem um pouco esquivos por causa da timidez, mas ela ainda reuniu coragem. Seus lábios vermelhos se moveram ligeiramente e pressionaram lentamente contra os seus. Ela não sabia como retribuir você. Quando ela estava deitada em seus braços agora há pouco, ela sentiu claramente seu coração batendo mais rápido.
já que seu coração está batendo mais rápido por causa dela. Isso significa que você está interessado nela. Então ela também deve lhe dar alguma resposta. Mais tarde, ela sempre sentiu que não estava te recompensando, mas sim recompensando a si mesma. Gao Jiuyui pensou. Justamente quando seus lábios estavam prestes a tocar seu rosto, ela de repente sentiu uma sensação pegajosa em seu corpo. Ela abaixou a cabeça e olhou, e descobriu que uma camada de substância suja havia aparecido em seu corpo. Gao Jiuyui soltou um grito de surpresa. Ela ficou imediatamente envergonhada e caiu no chão. Ao ver essa cena, você rapidamente se inclinou para ajudá-la. Yuir, esta sala deve ser a pílula de purificação da medula óssea expelindo as impurezas do seu corpo. Não há nada de grave. Gao Jiuyui sentiu sua mão quente acariciando sua testa. Um leve rubor surgiu em seu rosto oleoso. O mestre não a desprezou por estar suja. Em vez disso, ele está tão preocupado com ela. O mestre de agora é realmente muito gentil. Como ela pode resistir a isso? Depois de verificar os ferimentos no corpo de Gao Jiuyui, você percebeu que agora ela provavelmente precisa de um banho. Então você se virou para olhar para Huyan e as outras. Eu construí uma fonte termal para vocês antes. Vocês podem ir tomar um banho e relaxar um pouco primeiro. Ao ouvir isso, Liu Huyan e Leng Luoshui agarraram um braço seu cada uma. Ela te segue com um sorriso escondido. Gao Jiuyui, por sua vez, segue atrás, olhando para vocês com um sorriso cheio de alegria. Assim que chegam perto das fontes termais, uma expressão de surpresa aparece no rosto das três garotas. Esta água termal não é uma água comum. O calor que emana dela, se você olhar de perto, na verdade, é energia espiritual que se manifesta fisicamente. Nesse momento, Liu Huyan vê que você não vai embora tão cedo, e pensa que você quer ficar junto com elas, e de repente parece um pouco tímida. Coloca as mãos em suas roupas, um pouco hesitante. Só de pensar em se mostrar para você, ela fica um pouco envergonhada, mas ao mesmo tempo sente uma excitação inexplicável. Se for para o mestre vir, não deve ter problema, certo? Então, ela não hesita mais, e age rapidamente. Liu Huyan vê que sua irmã mais nova começou tão rápido, e fica com o rosto cheio de pânico. Sua irmãzinha, o mestre ainda não foi embora. Espere um pouco antes de se exibir. Eu não vou deixar você ter sucesso. Ela pensa consigo mesma, também tirando suas próprias roupas. Você olhou para elas e, surpreso, recuou vários passos, com o rosto completamente vermelho. Por favor, o que vocês estão fazendo? Vocês não acham que o mestre ficou aqui para tomar banho com vocês, né? Isso faz sentido? Eu pareço ser esse tipo de pessoa? Você as olhou e sentiu uma onda de sangue. Percebendo que algo ruim ia acontecer, você rapidamente se virou. Vocês lavem primeiro. O mestre vai se ausentar um pouco. Você limpou a garganta, sem jeito. E então fechou a porta do banheiro como se estivesse fugindo. Parado na porta, respirou fundo algumas vezes. Ajustou seu estado. Só então conseguiu apagar o fogo em seu coração. Se eu morresse socialmente na frente dos meus discípulos, que vergonha seria! Nesse momento, Leng Qingyu e Liu Huyan estavam dentro da banheira de Jade, olhando para você partindo apressadamente, incapazes de conter o riso. Depois que Liu Huyan voltou a si, olhou para sua irmã mais nova e disse sorrindo: Ai, ai! A irmã mais nova está com o rosto corado de timidez. Ver a irmã mais velha assim deixa meu coração mole e formigando. Leng Lu ouviu as provocações da irmã mais velha. Só então ela voltou a si da timidez. Claro que não. A irmã mais nova ainda tem muito a aprender com você, irmã. A propósito, esses seus jeans rasgados são um novo modelo? Não me diga que foi o X1 que deu a você? Só de pensar nisso, Leng Lu ainda se sente um pouco irritada. Ao ouvir isso, Liu Huyan corou um pouco, como se estivesse fazendo algo errado. Ela rapidamente mergulhou no banho termal. Depois, ela se virou e perguntou preocupada: Irmã mais nova, seus ferimentos já estão curados? Embora as duas frequentemente discutam sobre algumas coisas, elas sempre serão boas irmãs na vida. Irmã mais velha, você também se recuperou, certo? Liu Huyan assentiu. Em seguida, as duas olharam juntas para Gao Jiuyui. Nesse momento, a Gao Jiuyui estava imersa no banho termal. Apenas metade de sua cabeça estava visível. Liu Huyan foi a primeira a nadar até ela.
massageando generosamente os ombros de Agao Jiuyi. Irmã aprendiz. Mestre transformou seu talento em uma raiz espiritual de nível 6. Depois, podemos cultivar juntos também. E também, irmã aprendiz Agao, você também gosta do mestre, não é? Ao ouvir isso, as bochechas de Agao Jiuyi coraram. Ela acenou rapidamente com a mão. Sua expressão era extremamente tímida. Irmã mais velha. Isso. Não podemos falar sobre isso. Qual é o problema? Só estamos nós três aqui. Já que agora o mestre se recuperou. Então, a regra de competição justa pelo mestre tem que incluir você. Preste mais atenção no futuro. Lembre-se, não pode comer escondido. Liu Huyan disse, enquanto cutucava sua cintura. Agao Jiuyi foi atingida em seu ponto sensível, rindo sem parar. Nesse momento, você não tinha ido muito longe do banheiro, ouvindo o som de sucção vindo de dentro. De repente, senti um pouco de curiosidade. O que diabos está acontecendo lá dentro tão rápido? Devo dar uma olhada? Nesse momento, Huyan e as outras saíram lentamente da fonte termal. Chegaram à praça e descobriram que você já estava sentado na cadeira de pedra, dormindo. Liu Huyan olhou para seu rosto adormecido perfeito e sentiu que não conseguia se controlar. Mestre está deitado assim. É como se estivesse me seduzindo. Já que o mestre está me seduzindo, não deve haver problema em eu dar um beijo escondido, certo? Liu Huyan pensou. Lábios macios se aproximaram de sua bochecha. Vendo isso, Leng Luoshui rapidamente se adiantou e agarrou a irmã mais velha que estava prestes a beijar. Irmã mais velha, você vai comer escondido? Agao Jiuyi também fez beicinho e acenou com a cabeça ao lado. Liu Huyan coçou a cabeça, um pouco irritada. As irmãs mais novas não deixam, mas ela realmente não consegue se controlar. O que ela deveria fazer? Então, ela teve uma inspiração e pensou em uma boa ideia. Que tal isso? Nós três, um de cada lado. Ninguém vai roubar. Desta vez está bom, certo? Ao ouvir isso, as bochechas de Liu Huyan ficaram ligeiramente coradas. A irmã mais velha realmente merece ser uma súcubo. Essa sugestão é muito ousada. Mas ela gosta tanto. Isso é mais como. Diga. Ela então pressionou os lábios na sua bochecha esquerda. Liu Huyan pareceu um pouco zangada ao ver isso. A irmã mais nova Leng é realmente me forçando a vir primeiro. Então ela também não estava disposta a ficar para trás. Ela lambeu os lábios e sorriu ao pressioná-los na sua bochecha direita. Neste momento, Agao Jiuyi observava as ações ousadas das irmãs mais velhas. Envergonhada, ela ficou parada no lugar, beliscando um canto de suas roupas. Ela sabia que se perdesse essa oportunidade, se arrependeria. Felizmente, ela suportou a timidez e lentamente se aproximou da sua testa. Agao Jiuyi estava fazendo isso pela primeira vez. Ela não controlou bem a força. Então ouviu-se um pop. Então ela viu seus olhos se mexerem. Como se estivesse prestes a acordar. Elas entraram em pânico e recuaram apressadamente, segurando seus rostos corados de vergonha, sem saber o que fazer. Nesse momento, você abriu os olhos vagarosamente. Embora tenha sido apenas uma pequena absorção, seu espírito foi revigorado completamente. Você tocou seu rosto, um pouco confuso. Por que sua bochecha direita parece tão pegajosa? Como se tivesse saliva ali. Ah, certo. Este é o método de cultivo que preparei para você, destruição celestial da espada. Como resultado, Liu Huyan ficou levemente surpresa no início. Então, ela olhou para você com alegria. Obrigada, mestre. Ela sempre sonhou em se tornar a lâmina mais afiada para você, usando a espada em suas mãos para ajudá-lo a remover todos os obstáculos. Agora, 3 discípulos já mudaram para novos métodos de cultivo. Você planeja testar a força deles primeiro e, ao mesmo tempo, determinar suas direções de treinamento. Então, você pede para Yair treinar com você primeiro. Ao ouvir isso, os olhos de Liu Huyan brilharam, pensando que ela poderia fazer coisas felizes com você novamente. Ela não pôde deixar de ficar animada. Em seguida, você também pode orientá-la sobre algumas falhas em seu ataque. Você não disse para parar. Como ela se atreveria a terminar? Com o último golpe da palma de fricção. A energia espiritual dentro dela também foi liberada completamente. De repente, seu corpo ficou leve e ela caiu para trás. Ela pensou em como era raro praticar com você. E ela desmaiou tão fracamente. Ela se sentiu um pouco triste.
Justamente quando ela estava prestes a cair no chão, ela sentiu inesperadamente um calor e suavidade ao redor. Ela fungou. E instintivamente se aconchegou mais perto. Só depois de ter aproveitado o suficiente, ela abriu os olhos novamente. Este não é um problema de Yanir. A palma de fricção consome uma quantidade terrível de energia espiritual. Confiando neste movimento, contanto que seja um inimigo do mesmo reino, você pode matá-lo com um único golpe. Lutar contra oponentes de nível superior também é possível. Mas, será que o mestre não acompanha o cultivo de vocês há muito tempo? Eu me esqueci de mandar você parar. Foi culpa do mestre. Dizendo isso, você abaixa a cabeça com desculpas. Olha novamente para a perfeita Yanir em seus braços. Você não pode deixar de olhar. Você tem que ver. 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 Eu mandei você parar. A culpa é do mestre. Dizendo isso, você inclina a cabeça com desculpas. Você olha novamente para Yanir perfeita em seus braços. Mas você não sabe porque sua respiração está um pouco rápida. Um turbilhão de fogo e sangue parece queimar em seu coração. Você rapidamente opera a energia espiritual por todo o seu corpo. Resistindo fortemente, você suprime o fogo e o sangue. E então você se acalma muito. Liu Huyan está muito fraca agora. Você simplesmente a pega em seus braços, estilo princesa, e caminha em direção ao quarto dela. Liu Huyan inconscientemente estende a mão e agarra seu pescoço. Ela se aninha em seus braços. Até consigo ouvir as batidas fortes do seu coração. Claramente, muito mais rápido do que o normal. Olhando para suas bochechas ligeiramente coradas. Uma possibilidade surgiu involuntariamente em minha mente. X1 me carregou de volta para o quarto. Não vai-me. Se X1 quiser. Yanir está sempre disponível. Mesmo em estado de fraqueza. Yanir cooperará com todas as suas forças. Embora Liu Huyan seja uma súcubo, ela nunca experimentou assuntos entre homem e mulher. Só de pensar nas coisas que podem acontecer, ela só sentiu seu rosto ficar cada vez mais quente. Em breve, você colocou Huyan na cama macia e transferiu um pouco de energia espiritual para ela, para evitar que ela permanecesse em um estado de fraqueza. Mas assim que sua mão tocou suas costas, ela se virou de repente e te abraçou forte com as duas mãos. Lábios macios se colaram ousadamente diretamente nos seus. Você não esperava que Yanir, tão fraca, de repente te abraçasse. Você foi pego de surpresa. Você instintivamente quis afastá-la. Mas Liu Huyan segurou sua mão diretamente. Deslize sua mão para baixo. Então ela soltou os lábios e olhou para você com os olhos fechados, cheia de desejo. Yanir. Yanir deseja servir o mestre. Mestre. Yanir gosta de você. Gosta muito. Vamos ficar juntos. O mestre também deve gostar de Yanir, certo? Liu Huyan confessou ousadamente. Neste momento, ela não reprimiu mais o amor em seu coração. Ela expressou todos os seus pensamentos. Você também não é tolo. Mas ficou muito chocado ao ouvir as palavras de Yanir. E você sempre gostou muito de Yanir. As memórias de Yanir o acompanhando ao longo dos anos fizeram com que você também tivesse um profundo afeto por ela. Além dos toques íntimos sutis e ocasionais desses dias, seu coração já havia despertado sentimentos impróprios entre homem e mulher. Mas você sempre os escondeu em seu coração. Agora que as coisas progrediram até este ponto, não há mais necessidade de você se esconder. Você não rejeitou o amor de Yanir. Desta vez, você é muito ousado. Yanir te ama. Você nem terminou de falar. Liu Huyan não sabe de onde veio a força. Ela se levantou diretamente e se enrolou firmemente em você. Yanir conhece os pensamentos do mestre. Quando Yanir está usando meias pretas, os olhos do mestre ficam fixos, não é? Venha. Mestre. Rápido. Fique com Yanir logo. De repente, Liu Huyan sentiu em seus lábios uma sensação suave. Obviamente, desta vez você tomou a iniciativa de tocar primeiro. Do outro lado, na praça, Leng Luoli e Gao Jiuyue estavam sentados de olhos fechados meditando e cultivando. Quando ela abriu os olhos, de repente percebeu que vocês haviam sumido. Estranho. Onde será que o mestre e a irmã sênior foram? Esquece. Não quero pensar nisso. Quando eu cultivar a técnica até a perfeição, eu poderei usar minha grande técnica.
para proteger o mestre com todas as minhas forças. He. Liu Huyan sorria secretamente com travessura. A expressão daquela beleza gélida estava estranhamente diferente. Mas ele percebeu que estava suando muito. Então, pensou em primeiro ir limpar em uma fonte termal interna. Nesse momento, apenas Gao Jiuyue restava na praça. Ele estava originalmente imerso na meditação e cultivo. Mas de repente, seu ouvido conseguia ouvir vagamente, como se houvesse sons vindo do quarto não muito longe. Gao Jiuyue abriu os olhos em choque e olhou para o quarto da Shiji. Estranho. Mestre e a irmã mais velha não estavam cultivando agora há pouco? Como foram cultivar no quarto? Por um momento, ele apenas sentiu sua curiosidade explodir. Lentamente se levantou e caminhou em direção ao quarto da irmã mais velha. Pouco depois, ele estava em frente à janela. Com o rosto cheio de curiosidade, ele colou os olhos na janela. E então viu uma cena extremamente chocante. Dentro da janela, na verdade, havia cortinas. As cortinas bloqueavam a visão do interior, impedindo de ver qualquer coisa. Gao Jiuyue estava debruçado na janela com a sensação de estar fazendo algo errado. É errado espiar os outros assim. Mas ele não conseguia evitar a vontade de olhar. No entanto, nesse momento, ele apenas sentiu um toque no ombro. Já se sentindo culpado por estar fazendo algo errado. Ser tocado assim o fez gritar e desabar no chão. Ele virou a cabeça rigidamente. Descobriu que era a segunda irmã sênior, Leng Luoli, olhando para ele com uma expressão confusa. Irmãozinho, o que você está fazendo aqui? Gao Jiuyue balançou a cabeça com o rosto vermelho. Nada. Não estou fazendo nada. O efeito sonoro do raio foi muito bom. Gao Jiuyue, como um elfo, mal conseguia ouvir um pouco. Leng Luoli, como humana, não perceberia nada. Ao ouvir isso, Leng Luoli não pensou muito. Ela simplesmente levantou Gao Jiuyue do chão. Sério. Eu não sei onde o mestre e a irmã sênior foram. Será que a irmã sênior está comendo escondido de novo? Leng Luoli murmurou. Só de pensar que a irmã sênior e o mestre podem estar fazendo algo ruim escondidos em algum lugar, ele se sentiu muito desconfortável. Um dia depois. Nesse momento, você também tinha acabado de terminar o treinamento. Enquanto Liu Huyan jazia ansiosamente na cama, em sono profundo. Em suas costas, ainda havia algumas áreas onde rosas cor de carmim floresciam. Só que, embora ela estivesse em um estado semiconsciente, um sorriso de alegria se espalhava pelos cantos de seus lábios. Tanto tempo de companheirismo. Sofreu tanta dor. Ele finalmente, está realmente junto com você. E ele é o primeiro. Mesmo que ele, como um súcubo, seja naturalmente inteligente. Ainda assim, ele adormeceu semiconsciente na manhã seguinte. Se fossem duas irmãs aprendizes, receio que realmente não conseguiriam suportar. Então tudo isso, é melhor que ele faça isso. Isso também é para a segurança física das duas irmãs aprendizes? Você se senta na beira da cama, observando Yair sorrindo em seu sono. Você gentilmente se inclina para a frente e beija sua testa. E ela, meio sonhando, meio acordada, murmurou uma frase vagamente. Mestre, você quer mais? Yair está disposta. Podemos continuar. Ao ouvir isso, seus lábios se contraíram 2 vezes. Atacar furtivamente Yair, que trabalhou a noite toda. Eu seria capaz de fazer uma coisa dessas? Claro que não. Você sorri e o cobre bem com o cobertor. Só então você abre a porta e sai. Yair e os outros não me viram o dia todo. Eu me pergunto como eles estão. Afinal, você ainda não pensou em como explicar para eles. Se eu disser diretamente, não seria um pouco embaraçoso demais? E se eles não aceitarem? E se eles pensarem que eu sou um mestre pervertido? O que eu deveria fazer? É melhor não dizer nada por enquanto. Não é tarde demais para começar a explicar quando não puder mais esconder. Assim que você chega à praça, você percebe que eles já começaram a treinar, vendo-os gradualmente saudáveis e sem preocupações. Você, como mestre, também se sente aliviado. Então você se aproxima e os orienta pessoalmente. Leng Luoli estava originalmente pensando em perguntar onde você esteve ontem. O que você perdeu de fazer? Mas ouvir você dizer que vai guiá-los no cultivo. Ele também não perguntou mais sobre isso. O tempo passou segundo a segundo assim. Foi só ao meio-dia que Liu Huyan acordou em seu quarto, lembrando-se do que aconteceu ontem.
Ela revelou um sorriso incrivelmente satisfeito. Se as irmãs soubessem, definitivamente me invejariam até a morte. Pensando nisso, ela já está ansiosa para te ver. Liu Huyan arrumou seus cabelos bagunçados em frente ao espelho. Só então ela abriu a porta e saiu. Assim que chegou na praça, ela viu você sentado ao lado da mesa de chá, orientando essas duas irmãs mais novas no cultivo. Liu Huyan avançou rapidamente e fez uma reverência respeitosa para você. Então ela viu que seu bule de chá estava vazio. Então ela planejou fazer um bule de chá para você. Vendo a chegada de Huyan, suas bochechas ficaram ligeiramente vermelhas. Afinal, você é o culpado por fazer Yan'er acordar ao meio-dia. O corpo de Yan'er está bem agora? Liu Huyan sorriu graciosamente, sua expressão incomparavelmente encantadora. Obrigada pela preocupação, mestre. Já me recuperei. Enquanto ela está fazendo chá para você, sempre escondendo a xícara de chá com a manga de vez em quando, como se estivesse tramando algo. Logo depois, ele segurou a xícara de chá com as duas mãos e a ofereceu a você. Ele olhou para você com o rosto cheio de excitação, esperando que você bebesse o chá que ele preparou com as próprias mãos. Você olhou para ele tão animado. Então, você pegou a xícara e tomou um grande gole direto. O chá fluiu pela sua boca e entrou no seu estômago. Você saboreou cuidadosamente. É o sabor do chá, sem dúvida. Mas parece haver algum outro sabor também. Você não consegue identificar o sabor específico. Em suma, é meio familiar. Você olhou para Yan'er com dúvida, prestes a perguntar o que ele colocou dentro. Mas descobriu que ele estava segurando o rosto com as duas mãos, olhando para você com o rosto cheio de amor. Ao mesmo tempo, um fio de saliva escorria do canto da boca. Seus olhos se arregalaram ainda mais quando ele foi pego em flagrante. Você pensa, por que o sabor é tão familiar? Espere. Yan'er, você não misturou seu próprio sabor no chá para o mestre beber, não é? Você olhou para ele com o rosto cheio de choque. Liu Huyan viu que você adivinhou e não fez mais demonstrações. Disse animadamente. Mestre gosta do chá que Yan'er prepara? Se o mestre gosta, Yan'er preparará para o mestre beber todos os dias. Só de pensar que o mestre está bebendo o chá especial que ela preparou com suas próprias mãos, ela fica incrivelmente feliz. Embora você mime muito seus discípulos, você absolutamente não pode concordar com isso. Sem pensar duas vezes, você balançou a cabeça repetidamente em recusa. O trabalho de preparar o chá no futuro, deixe para suas irmãs mais novas. Vendo sua recusa, Liu Huyan transbordou de decepção. Por que o mestre não gosta do chá que eu preparo? Embora eu tenha adicionado um pouquinho de ingrediente especial, a saliva de um súcubo tem o efeito de aumentar as habilidades. O mestre esteve tão ocupado ontem. Eu só queria ajudar o mestre a se recuperar. Liu Huyan estava com o rosto cheio de decepção. O mestre está me desprezando, Yan'er? Mas o mestre estava claramente beijando com entusiasmo ontem à noite. Tirando os fardos de mestre e discípulo, ontem à noite você realmente não fez pouco. Mas isso são duas coisas diferentes, não confunda. E foi justamente nesse momento que Lore Free e Gao Jiuyui também terminaram de praticar, e planejavam vir descansar um pouco. Mas a Gao Jiuyui ouviu agudamente sua conversa, e perguntou confusa. Mestre, sobre o que vocês estão conversando? Ao ouvir isso, sua expressão congelou e você rapidamente explicou que não era nada. Vocês duas devem estar cansadas depois de praticar. Eu vou ensinar a vocês um método de meditação para descansar, que pode tanto estabilizar o cultivo quanto restaurar a energia. Você mudou de assunto diretamente. As duas, confusas, foram pressionadas por você para se sentarem e começarem a meditar e regular a respiração. Liu Huyan observou toda a sua mudança e não conseguia parar de sorrir. Só de pensar que as duas adoráveis irmãs juniores estavam sendo enganadas, ela se sentia inexplicavelmente animada. Se um dia o mestre perceber que Lore e Yan'er também gostam do mestre, então será difícil para ela desfrutar do seu favor sozinha novamente. Então, ela espera poder esconder isso por mais um dia. Depois que Liu Huyan decidiu isso em seu coração, ela também se sentou de pernas cruzadas como você. O tempo de meditação passou rapidamente. De repente, chegou a noite. Você abre os olhos e percebe que todos eles estão meditando seriamente de olhos fechados para descansar. Apenas Yan'er está com os olhos abertos, um pouco distraída e um pouco triste.
Você se aproxima e massageia seus ombros, abraçando-a. No que você está pensando? Conte para o mestre. Liu Huyan sentiu sua temperatura chegando, sentindo a inclinação única em seu corpo. E suas emoções melhoraram um pouco. Mestre, não precisa se preocupar. Poder ver o mestre se recuperando. E as irmãs mais novas saudáveis. Yanir já está muito satisfeita. Você estende a mão e acaricia sua cabeça. E ao mesmo tempo beija suavemente seus chifres de súcubo. O mestre disse que será responsável por você. Você pode contar ao mestre qualquer sentimento que tenha. O mestre está mais forte agora. Ficando muito, muito forte. E pode derrotar todos os inimigos. Você pode me dizer corajosamente e não se preocupar. Você consegue perceber? Parece que Jenner está preocupada com alguma coisa. Então ela tem algo em mente que não ousa te contar. Ao ouvir isso, Liu Huyan olha para você ligeiramente confusa. Será que, depois que o mestre se recuperou desta vez, ele despertou alguma raiz espiritual superpoderosa? Encontrou uma grande oportunidade? Ou então, o mestre era originalmente uma pessoa ociosa muito forte? Ele estava nos escondendo isso o tempo todo? Mas ele também não ficou com raiva. Afinal, você é tudo para ele. Ele pode dedicar tudo a você. Pensando assim, Liu Huyan estende a mão e segura seu rosto. Ela planeja te contar seus pensamentos mais íntimos. Mas, olhando para seu rosto perfeito, ela lambe os lábios e cola a cabeça em você. Você apenas sente seus lábios sendo envolvidos por algo macio. Você está gostando muito da sensação suave. Mas agora Yuier está aqui do lado. Eles estão meditando de olhos fechados. Embora a meditação exija concentração, ainda há uma possibilidade de serem descobertos. Isso não pode acontecer. Definitivamente não pode acontecer. Não pode. Não pode ser. Você originalmente queria afastá-lo, mas você nunca conseguiu usar sua força. O ataque de Liu Huyan é muito agressivo, como se estivesse liberando a decepção de pouco tempo atrás. Agora há pouco, você disse que X1 não gosta de beber meu chá especial. Desta vez, vou alimentá-lo todo na boca de X1. Vamos ver como X1 ainda pode recusar. E neste momento, Hu Jiuyui, que tem ouvidos muito sensíveis, corou. Ele abriu uma pequena fenda nos olhos, olhando desconfiado para o lado. Então ele viu uma cena incrivelmente aterrorizante. Ele viu em um terreno baldio não muito longe. A irmã mais velha parece estar mordiscando. Espere. Isso não é mordiscar. Mas está. Percebendo a situação atual, ele rapidamente virou o pescoço para trás e fechou os olhos com força. A irmã mais velha é realmente muito má. Na verdade, comendo escondido de nós. E a regra de não poder comer escondido foi claramente estabelecida pela irmã mais velha. Porque parece que a irmã mais velha nunca a cumpriu. Apesar de Hu Jiuyui ter visto algo que não devia, ele só se atreveu a fingir timidamente que não sabia. Isso é devido à sua personalidade. Se fosse Leng Lu quem tivesse visto, com certeza já teria se aproximado. Só que Leng Lu agora é como o protagonista de algum mangá. O mundo pode estar desabando lá fora, mas ele conseguiria dormir como um porco morto e não acordar. Nesse momento, Liu Huyan, depois de inalar fragrância suficiente, começou a ficar com as mãos inquietas. Mas desta vez você ainda conseguiu acordar. Ainda tem duas irmãs aprendizes aqui. Não dá para continuar. Ao ouvir isso, Liu Huyan virou a cabeça sorrateiramente para olhar as irmãs aprendizes. Ainda bem que não fomos pegos. Mas se X1 quiser, não teria problema mesmo que fossemos pegos. Mas se X1 ainda não se sente à vontade, então deixe para lá por enquanto. Depois de terminar os assuntos oficiais, Liu Huyan se aninhou em seus braços e começou a contar seus problemas. Acontece que Yan'er descobriu que a maioria de seu povo estava presa nas masmorras da seita 3 Yuan. Não se sabe como estão as coisas. E é muito provável que a seita 3 Yuan esteja explorando o sistema especial de seu clã demoníaco. Secretamente refine pílulas poderosas. Você olhou para Yan'er em seus braços. Sua expressão gradualmente ficou séria. Agora você tem força absoluta. Essa vingança da seita 3 Yuan realmente precisa ser paga. Aproveitando a oportunidade para destruir a seita 3 Yuan, mostre sua força ao mundo. Isso também reduzirá muitos atritos desnecessários. Pensando nisso, você abaixou a cabeça e olhou para Yan'er em seus braços. Que tal isso? Amanhã,
Você e Laier sairão da montanha juntos. Espalhem a notícia. Digam que o mestre da seita Tianshuan saiu do isolamento e destruirá a seita 3 Yuan em 3 dias. Agora, todos os discípulos da seita 3 Yuan que se retirarem voluntariamente podem viver. Aproveitem para espalhar os segredos vergonhosos que a seita 3 Yuan tem feito pelas sombras. Liu Huyan assentiu seriamente. Ao mesmo tempo, ela estava muito chocada em seu coração. Que tipo de confiança o mestre tem agora? Para ousar dizer isso tão facilmente. Pensando em seu coração, ela estava ainda mais ansiosa. A noite passou em meditação e ajuste da respiração. Na manhã seguinte, Liu Huyan e Leng Delai saíram juntos da montanha. Agora, nesta seita Tianshuan, apenas Yuier está com você. Hou Jiuyue é a discípula com o nível de cultivo mais baixo entre as três. Apenas o primeiro nível do estágio pós-celestial. Após o recente cultivo, há indícios de que ele está prestes a romper para o segundo nível. Nesse momento, Hou Jiuyue está ajoelhado ao lado da mesa de chá, preparando o chá para você. Ao vê-lo fazer isso, você quis que ele se sentasse. Mas Hou Jiuyue balançou a cabeça. Yuier gosta de servir o mestre assim. O mestre pode acariciar a cabeça de Yuier? Hou Jiuyue colocou a xícara de chá preparada na sua frente. Então, ele disse como um arco demoníaco. E agora as duas irmãs mais velhas no salão principal se foram. Sua coragem também aumentou muito. Ele até se atreve a pedir para ser acariciado. Acariciar a cabeça é uma ação muito normal. Você naturalmente não tem motivos para recusar. Você estendeu a mão e acariciou a cabeça de Hou Jiuyue. Ao mesmo tempo, você provou o chá que ele preparou. É um chá muito normal. Em vez de dizer que é normal, parece que está faltando um pouco de sabor. Espere. Assim que esse pensamento surgiu em sua mente, você percebeu repentinamente que algo estava errado. Por que parece que estou gostando um pouco de... como folhas de chá envelhecidas em água? Não pode ser. Preciso corrigir isso. Neste momento, Hou Jiuyue sente seu toque gentil. A expressão dela se torna cada vez mais prazerosa. E ela gradualmente se inclina em suas pernas. Depois de aproveitar o suficiente, ela lentamente começa a falar. Mestre, Yuier sente que está prestes a romper. Você pode ajudar Yuier? Você parece um pouco entediado agora. Vendo Yuier dizer que está prestes a romper, você também está muito animado. Chegando na praça, vocês dois se sentam de pernas cruzadas. Você coloca um dedo no centro da testa de Hou Jiuyue, liberando energia espiritual, começando a guiar a energia espiritual em seu corpo para romper. Hou Jiuyue pode sentir um traço de energia espiritual gentil, entrando e vagando por todos os lugares em seu corpo, fazendo-a sentir como se estivesse sendo vista completamente. Não é apenas ser vista completamente. É como se ele tivesse visto através de tudo. Às vezes, romper um reino traz uma sensação de dor. A expressão de Hou Jiuyue tornou-se ainda mais solene. Deve estar prestes a atingir o ponto do reino espiritual. E quando ele operou novamente o poder espiritual dentro de seu corpo, ele sentiu claramente que era muito mais abundante e feroz do que antes. Já havia rompido com sucesso. Alcançou o segundo nível do reino pós-natal. Ele avançou animadamente e te abraçou. Obrigado, mestre. Yuier fez uma descoberta. O mestre é o melhor. Se não fosse pelo poder espiritual poderoso e feroz do mestre infundido no corpo de Yuier, Yuier não poderia ter rompido tão suavemente. No momento em que ele rompeu, em sua mente, ele também se lembrou do som do sistema de avisos. Jin, detectada a terceira discípula, Hou Jiuyue, rompendo o segundo nível do reino pós-natal. Sistema de recompensa de 1000 pontos. Devido ao seu talento diferente de raiz espiritual, para aumentar sua força, você só pode confiar nos pontos do sistema para trocar por reinos. Ou seja, agora você está ensinando os discípulos. Não é só para compensá-los. É também para que você possa se tornar mais forte. Forte o suficiente para que, não importa quando, você seja capaz de proteger as pessoas ao seu redor. Você também abraçou Hou Jiuyue animadamente. Contanto que Yuier trabalhe duro no cultivo. E continue acreditando. Você certamente será capaz de acompanhar o ritmo das suas irmãs mais velhas em breve. Você ouviu em seu coração. Então você o incentivou. Hou Jiuyue sentiu sua temperatura corporal quente, olhando para seu rosto bonito.
Ele estava a centímetros dos seus lábios. Parecia que se ele se movesse levemente, eles se tocariam. Depois de ouvir sua dica agora há pouco, ele se lembrou da tela de ontem à noite. A irmã mais velha aproveitou que estávamos todos meditando para provocar, e secretamente comeu. Ele também tem muita inveja da irmã mais velha. Agora não tem ninguém aqui. Mesmo que eu acidentalmente beije o mestre, não vai acontecer nada, certo? Em sua mente, o rosto de Liu Huyan colou-se ansiosamente. Você nem teve tempo de se defender. Seus lábios foram envolvidos por uma suavidade. A respiração quente estava a centímetros de distância. As mãos de Liu Huyan pressionavam seu peito. Você podia até sentir seu coração batendo forte. Seu primeiro beijo de verdade. Com tanta força, vocês dois caíram no chão sem querer. Embora ele soubesse que uma discípula prendê-lo no chão assim era uma grande falta de respeito. Era um ato terrível de um discípulo rebelde. Mas ele não conseguiu se conter. Naquele momento, você só sentiu Liu Huyan em seus braços incrivelmente quente. Sua respiração estava cheia de ondas de calor, voltando a si percebendo o que estava acontecendo. Seus olhos se arregalaram em apreensão. Você já havia desenvolvido esse tipo de relacionamento com Yan'er. Você deveria ter recusado imediatamente. Fazer isso é nada menos que traição. Naquele momento, Liu Huyan tinha acabado de terminar uma rodada de ofensiva, e estava prestes a se aproximar novamente. Você olhou para Liu Huyan à sua frente. A fragrância única de uma jovem elfa flutuava nas suas narinas. Muito agradável. Mas não importa o quão bom cheire. Eu não posso continuar. Mas olhando para o rosto de elfo requintado à minha frente, amarelando e se aproximando, quando você quis empurrar com força, só sentiu que estava cada vez mais macio. Parece que o tempo já passou. Você também não consegue controlar. Ao mesmo tempo, via as orelhas de elfo de Hao Jiuyu se moverem. Seus lábios, que ele originalmente planejava se inclinar, também foram subitamente retraídos. Suas orelhas são muito sensíveis. Ele sentiu que havia duas figuras, voando rapidamente em direção a este lugar, percebendo que as irmãs mais velhas estavam de volta. A expressão de Hao Jiuyu ficou ainda mais perturbada, e ele rapidamente se levantou de cima de você. E neste momento, você ainda está naquela postura. A ação de se preparar para beijar não diminuiu. A aparência é muito engraçada. Hao Jiuyu originalmente estava um pouco perturbado por comer sorrateiramente. Vendo sua aparência, não pude deixar de rir. O mestre é tão adorável, sempre mostrando uma atitude de absolutamente não, mas no final sempre aproveita muito. O coração de Liu Huyan se torna ainda mais determinado. Ele pode fazer coisas ainda mais íntimas com você. Nesse momento, Liu Huyan e Leng Lu rapidamente voaram para o céu acima do palácio Tianshuan. Assim que chegou em casa, ele te viu deitado no chão, com uma expressão de surpresa no rosto. Apressadamente se aproximou. Mestre, o que aconteceu? Por que está deitado no chão? O chão está frio. Levante-se rápido. Deite-se nas coxas de Yan'er. As coxas de Yan'er são as mais macias. Antes que você possa reagir, ela se sentará e colocará a sua cabeça em seu colo. Você olha para o corpo de Yan'er que apareceu de repente, e simplesmente desaba. Yan'er voltou tão rápido. Será que ela viu o que eu e Yan'er estávamos fazendo agora há pouco? Mas vendo a expressão tão gentil de Yan'er, acho que ela não viu. Mas, pensando bem, eu só fiquei deitado no chão por um tempo, e ganhei esse bônus inesperado. Tenho que admitir, as coxas de Yan'er são realmente carnudas, macias e elásticas. E ainda tem ao redor o perfume corporal delicioso e único de Yan'er. O perfume de súcubo é simplesmente irresistível e viciante. Nesse momento, Liu Huyan chega atrasada. Vendo o mundo que já te arrebatou, ela infla os lábios com raiva. E, igualmente, ajoelha-se, não querendo perder. Mestre, as coxas de Yan'er também são confortáveis. E Yan'er não está usando meia calça. Enquanto Liu Huyan falava, ela pegou sua cabeça e colocou em seu colo por conta própria, e ao mesmo tempo, acariciando sua cabeça apaixonadamente, com o rosto cheio de amor. A aparência como cometer um pecado imperdoável. Você nem teve tempo de reagir, quando as posições foram trocadas. Embora as coxas de Yan'er não sejam tão cheias e exuberantes quanto as da discípula mais velha,
A sensação suave e macia da pele é transmitida diretamente. A pele da jovem é extremamente suave e hidratada, como se fosse soltar água ao ser apertada. A fragrância do corpo é pungente. Sentir o cheiro faz com que o coração se sinta muito mais calmo. Extremamente maravilhoso. Liu Huyan olhou para o X1 que foi arrebatado e disse com um pouco de ciúme: Irmã aprendiz, você está trapaceando. Eu cheguei primeiro. Vendo isso, só podia se aproximar com o rosto cheio de relutância. As duas juntaram seus colos, colocando você no meio, metade para cada uma. Você foi movido de um lado para o outro pelas duas, com uma expressão de confusão no rosto. O colo da discípula é realmente confortável. Você se deixou levar por um momento. Mas, ao reagir, você percebeu imediatamente que algo estava errado. Por favor, eu sou o mestre aqui. A majestade de um mestre? Majestade? Não posso simplesmente ceder aos encantos da minha bela discípula. Devo me libertar disso. Embora você pensasse assim. Você ficou deitado por um tempo antes de se levantar lentamente. Você primeiro limpou a garganta, tentando resgatar sua majestade perdida. Vocês dois voltaram bem rápido. A missão que o mestre lhes confiou foi concluída? Eles olharam para sua expressão deliberadamente séria, e seus corações começaram a bater ainda mais rápido. Liu Huyan olhou para você com amor no rosto, respondendo ao mestre: já foi concluída. A notícia de que a seita dos 3 Yuan será destruída em 3 dias. Em breve se espalhará por todas as forças deste continente. Você assentiu, fingindo seriedade. A eficiência dos meus discípulos não é nada comum. No entanto, você sente o jeito que eles olham para você. Não parece respeito. Parece mais que quer te devorar. Por favor, o mestre está sendo muito sério, ok? Você reajustou seu estado. Já que ainda temos 3 dias. Então não podemos negligenciar a prática. O mestre continuará a guiá-los na prática. Ao ouvir isso, Liu Huyan pulou de alegria. Eba! Eu adoro praticar com um X1. Você observa Yan tão animada. De repente, você se lembrou da última vez que praticaram. Yan estava tão animada. Será que ela pensa que desta vez algo assim vai acontecer de novo? O mestre vai guiá-los na prática seriamente. Não há outro significado, droga. Mas, neste momento, Leng Huoli se aproximou e pegou sua mão. E disse suavemente: X1. Da última vez, você guiou a Shiji na prática. Desta vez, deve ser a vez de Li, certo? Liu Huyan viu sua irmã mais nova dar um passo à frente. Seu entusiasmo foi imediatamente apagado. Esqueci que ainda tinha 2 irmãs aprendizes. Você assentiu. Desta vez, realmente deveríamos orientá-las. Pouco depois, vocês estavam em lados opostos na praça. Leng Huoli estava tocando o queixo com a mão, como se estivesse pensando em alguma coisa. Da última vez que a irmã mais velha e o mestre treinaram, parece que a irmã mais velha estava liberando movimentos o tempo todo. Depois de liberar até ficar sem energia espiritual, ela recebeu o benefício de ser carregada no colo pelo mestre. Desta vez é a minha vez. Devo continuar liberando habilidades também? Posso obter o mesmo resultado quando cair? Com a decisão tomada, um sorriso difícil de esconder apareceu em seus lábios. Mestre, tenha cuidado. Assim que Huai terminou de falar, ela liberou seu próprio movimento. Técnica da queda de gelo. Os movimentos de Liu Huyan são mais letais contra um único inimigo, enquanto o ataque de Leng Huoli é mais inclinado a ataques em grupo. Pode atacar e conter vários inimigos ao mesmo tempo. Você pensou consigo mesmo, com um aceno casual de mão. Raios de energia espiritual brotaram de suas pontas dos dedos. Destruiu diretamente aqueles cones de gelo em pedaços. Nada mal. Continue. Leng Huoli olhou para seu ataque com todas as suas forças. Na verdade, foi destruído por você tão facilmente. Ela não pôde deixar de se surpreender um pouco. O tempo passou rapidamente. E você sempre lutou com facilidade. Ao mesmo tempo, também orientando Leng Huoli. Depois de mais de 10 rodadas, ela podia sentir o poder espiritual em seu corpo ficando cada vez mais vazio. Contanto que ela liberasse mais 2 golpes, ela definitivamente cairia fracamente como sua irmã mais velha. E então ela desfrutaria do seu caloroso abraço de princesa. Além disso, depois que a irmã mais velha foi levada naquele dia, eu não sei o que ela foi fazer. Ela só apareceu depois de desaparecer por um dia. Ela também quer experimentar
O que está acontecendo exatamente? Pensando. Leng Luoli estava prestes a liberar seus movimentos. Mas ela ouviu sua voz neste momento. Já chega. Luoli. Sente-se e descanse um pouco. Se você liberar essa técnica, vai desmaiar de exaustão. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou completamente paralisada no local. Isso não é o que eu imaginava. Por que mudou quando chegou a minha vez? Eu também queria desmaiar de exaustão nos braços do X1. Você não faz ideia dos sentimentos secretos de Liu. Só depois de alimentá-la e deixá-la descansar é que anoiteceu. Um dia inteiro de trabalho. Você pensa em tomar um banho para relaxar um pouco. E depois continuar a orientá-las na prática. Vocês descansem um pouco primeiro. O mestre vai tomar um banho primeiro. Chegando à fonte termal interior. A água morna da fonte termal te envolve. Nesse momento, você se sente excepcionalmente relaxado.